Capítulo 1 – O presente inusitado. Era uma noite como qualquer outra, na pequena cidade de Ubatuba. Os sons dos grilos e do vento cortando as árvores eram praticamente a única banda sonora que se podia ouvir no sítio Castanheiro, onde a família Barbosa vivia. Naquele dia, Mirtes, a matriarca da família, tinha preparado um jantar especial para celebrar os 10 anos de seu único neto, Benício. As luzes baixas, as conversas sussurradas e o cheiro da velha casa de madeira compunham uma atmosfera de nostalgia e aconchego. Já perto do fim da celebração, o tio Alcides, o mais excêntrico da família, colocou sobre a mesa um presente embrulhado em papel velho e maltratado. A expressão no rosto de Benício iluminou o cômodo. Ele desembrulhou o presente com a ansiedade natural de uma criança em seu aniversário. E então, lá estava ele, um palhaço de brinquedo. Não um palhaço qualquer, mas um brinquedo grande e detalhado, com cabelo de lã vermelha e um sorriso pintado de forma quase grotesca. Seus olhos azuis brilhavam de um jeito quase humano. Benício, apesar de surpreso, agradeceu o tio com um sorriso meio forçado. Algo sobre aquele palhaço despertava um sentimento de desconforto. Não era medo, pelo menos não ainda, era mais como um pressentimento. Algo inexplicável que fez com que, naquela noite, Benício não conseguisse dormir. Foi por isso que ele percebeu quando, à meia-noite, o palhaço de brinquedo, que estava no canto do seu quarto, começou a mover-se. Durante a noite, todos dormiam na casa, menos o palhaço. Ele imprimia uma energia sinistra, se movendo sem ser tocado, seus olhos de porcelana cintilando na escuridão. Luzes se apagavam e se acendiam sozinhas. Sussurros ecoavam pelos corredores como uma brisa invernal. O cheiro de tinta fresca invadia a casa, o mesmo cheiro da pintura do rosto do palhaço. Lucas, o filho mais novo, tinha uma atração peculiar por ele. Frequentemente, era encontrado conversando sozinho no quarto. Quando perguntado, respondia: "Eu não estava sozinho. O palhaço estava comigo." Cada dia que passava, Lucas se tornava mais estranho. Seus olhos assumiam uma tonalidade pálida que lembrava os do palhaço. Aquele sorriso pegajoso daquele terrível boneco se tornava o sorriso do menino. Os restantes membros da família, preocupados, decidiram se livrar do brinquedo. Colocaram o palhaço numa caixa e a levaram para um lixão nos arredores da cidade. À noite, algo batia no vidro da janela de Lucas. Adivinha? O palhaço estava de volta, seu sorriso agora mais amplo, mais ameaçador. Congelados em terror, observavam enquanto Lucas abria a janela e pegava o palhaço que parecia sussurrar algo em seu ouvido. Ali, todos perceberam, o palhaço não era apenas um brinquedo. Ele era algo mais, algo abominável. E este é o fim da parte 2 da história de O Palhaço Possuído. Numa próxima, veremos até onde o palhaço pode manipular Lucas e o que a família fará para combater este mal. A atmosfera era pesada, a escuridão se comprimia em torno de nós. Na penumbra, o brinquedo palhaço sorria, grande e vívida, uma cicatriz vermelha na escuridão. Eu poderia jurar ver seus olhos brilhando. "Eduardo, acho que deveríamos sair daqui", sussurrei para ele. Mas, quando me virei, Eduardo não estava mais ali. Pânico aumentou em meu peito. "Eduardo?" Eu gritei, mas minha voz parecia termos medo do próprio som. Foi quando ouvi a risada. Uma risada baixa, uníssona. Tão real que me fez arrepiar. Vinha do palhaço. "Brinque comigo", ele disse. O som soou como se viesse de dentro de uma caixa, distorcido e medonho. Eu tentei correr, mas meus pés não se moviam. Então, lentamente, vi o palhaço começar a se levantar. A luz fraca refletia no rosto de porcelana, fazendo sua expressão parecer ainda mais assustadora. O palhaço esticou a mão, os dedos de plástico pareciam mais longos na semi-escuridão. "Brinque comigo, Alice." Ele disse, sua voz estava diferente. Era a voz de Eduardo. "Fique longe." Eu gritei, finalmente conseguindo recuar, tropecei e caí no chão. O palhaço começou a se mover em minha direção, arrastando-se de uma forma que um brinquedo jamais deveria. Eu me arrastei para trás, o pânico brotando em cada fibra do meu ser. O palhaço seguiu se movendo, persistente, aqueles olhos negros e sorridentes fixos em mim. "Brinque comigo." A risada ecoava, o choro se elevava. O palhaço possuído estava solta. E eu, Alice, estava presa em seu macabro espetáculo de horror. A noite era sinistra. O vento gemia ao passar pelas rachaduras da casa velha.
Eu sabia que devia estar dormindo, mas aquele brinquedo de palhaço, ele estava me observando. Os olhos do palhaço pareciam brilhar na escuridão. Não eram mais os olhos inanimados de um objeto de pano e plástico. Eram olhos vivos, cheios de uma malícia demoníaca que gelava meu sangue. O ruído começou. Baixo, quase imperceptível. Toque-toque. Era o som do coração do palhaço batendo. A princípio, pensei que fosse o vento, ou minha mente nervosa brincando comigo. Mas o ritmo era constante, pulando na noite silenciosa. Toque-toque. 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 Eu deveria ter corrido. Deveria ter fugido. Mas estava paralisada de terror. Então os olhos do palhaço se moveram. Eles se moveram, eles se fixaram em mim e eu podia jurar que o palhaço sorriu. E então, ele começou a falar. Sua voz era gutural, sombria, como se estivesse vindo das profundezas de um inferno esquecido. Ele falava em uma língua estranha, algumas palavras que eu não entendia, mas o tom era inconfundível. Era um tom de ameaça, um tom de maldade pura. Eu queria gritar, mas minha voz se negava a sair. Eu queria correr, mas meus pés não me obedeciam. Eu estava presa em um pesadelo sem fim com o palhaço possuído. O brinquedo se movia agora, sua boca costurada se movia como se estivesse vivo. Ele se riu, uma risada cruel e triunfante enquanto balbuciava suas palavras desumanas. E naquele momento, eu soube. Soube que o palhaço não era apenas um brinquedo possuído. Ele era algo a mais. Algo muito pior. Mas eu não sabia ainda o quão pior ele poderia ser. Eu ainda não sabia o terror que me aguardava. E naquela noite, o sonho virou pesadelo, e o pesadelo estava apenas começando. Você não está sonhando, a voz do palhaço soou mais fria que o vento lá fora. E quando os primeiros raios do sol finalmente começaram a penetrar as frestas da janela, eu me vi ali, imóvel, encarando o brinquedo de palhaço possuído. E o sorriso cruel que parecia prometer ainda mais terror com a chegada da próxima noite. No ar, pende como um véu espesso, uma atmosfera escura e arrepiante. Tudo está quase na mesma, mas a presença do palhaço, aquele pequeno brinquedo, agora se tornou uma sombra aterrorizante em cada canto da casa. Foi apenas um pesadelo, mãe. A voz tremula de Clara ecoa na sala de estar, tentando convencer não só a sua mãe, mas também a si mesma. Mas as marcas nos seus pulsos, azuis e roxas, contam uma história diferente. História cujo autor é a figura sorridente e diabólica do palhaço. O relógio na sala soa, despertando a casa com seu toque sombrio. Badalada após badalada, um som estridente enche o ar. No 10º toque, as luzes piscam e se apagam. O palhaço, antes na prateleira ao lado da televisão, agora desapareceu. No escuro, um riso suave e quebrado ecoa, a risada do palhaço. Aqui estou eu, sussurra uma voz que parece vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. O chão vibra levemente, como se algo estivesse se movendo, rastejando em sua direção. O riso sinistro aumenta, se misturando com o som do vento lá fora, formando uma melodia grotesca. O medo envolve Clara e sua mãe, congelando-as de terror. Eles podem sentir eles. Eles podem sentir a presença maligna do palhaço. Mãe, eu tô com medo. Clara sussurra, suas palavras cortam a escuridão como uma faca afiada. Eu sei, minha filha. Eu também estou, responde a mãe, a voz trêmula. De repente, um grito agudo rasga o silêncio, seguido por um barulho abafado. Clara e sua mãe se viram na direção do som, para ver a figura do palhaço, com o seu rosto sorridente e olhos vazios, sentado na poltrona, como se não tivessem acontecido nada. Boa noite, Clara. Boa noite, mamãe. A boneca do palhaço diz, a risada maliciosa ressoando na sala. E, uma vez mais, o silêncio cai sobre a casa, interrompido apenas pelos batimentos cardíacos acelerados de Clara e sua mãe e o constante, incontrolável, riso do palhaço. Capítulo 6. Ao cair da noite. Já é noite, a lamparina projetando sombras fantasmagóricas pelas paredes deterioradas do antigo orfanato. A brisa fria e o ar úmido já denunciam a chegada do inverno. Nossos pequenos heróis trancaram-se no jardim de infância, pouco espaço suficiente para se sentirem seguros. Mas o palhaço possuído estava à espreita, vigilante, debaixo da pálida luz da lua, seu rosto maquiado distorcido num sorriso sobrenatural. O balanço balançando sozinho dava um ar sombrio ao ambiente. A corrente rangeu na madrugada, acompanhada do som de uma melodia de caixinha de música abafada.
Uma canção que o palhaço tocava com seus dedos gélidos em um pequeno xilofone. O silêncio era quebrado ocasionalmente por um riso diabólico que surgia sem aviso. Era o palhaço, brincando com suas presas, saboreando o medo que seus pequenos corações engoliam. Jolinha, a mais corajosa entre eles, decide enfrentá-lo. Armada apenas com sua coragem, ela se aproxima, mas o palhaço parece desaparecer, sumindo na escuridão da noite. De repente, a música para. O balanço cessa seu movimento. Apenas o som da respiração dos pequenos enche a sala. O silêncio pende como uma lâmina sobre suas cabeças. E então, de repente, do nada, o riso macabro ressoa novamente, desta vez, mais perto. Os olhos do palhaço brilham na escuridão, um farol aterrador na noite tenebrosa. Ele está dentro de casa, suas risadas estridentes ecoam pelo corredor, sua voz distorcida pintes a retirada decadência, achei vocês. Os meninos se abraçam, tremendo de medo. Julinha engole o grito, a coragem ainda palpável em seus olhos determinados. É apenas um brinquedo, ela pensa, agarrando-se a esse pensamento. Mas todos sabem a verdade. Ninguém ali é forte o suficiente para enfrentar a aberração que invadiu seu lar. A noite parece longa, a lua paira sobre eles, testemunhas silenciosas de seu terror. A pergunta não é mais se eles vão sobreviver à noite. A pergunta agora é: quantos deles ainda estarão vivos ao nascer do sol?